O assunto na cidade nos últimos dias é a água, mais especificamente as tratativas da Prefeitura Municipal com a Corsã, assunto que interessa a todos nós sem dúvida nenhuma. E vem à tona também a questão da qualidade da água e até a qualidade da prestação do serviço. Hoje nós fomos às ruas para falar com algumas pessoas. Daqui a pouquinho nós vamos chamar esse vídeo, esse VT, para você ver como está a opinião. Quem sabe o teu vizinho não aproveitou e não deu a opinião dele sobre a Corsã hoje, então não sai daí. Antes, eu vou dar o meu boa tarde aos convidados. Está aqui comigo o Rogério Ferraz, que é o presidente do Sindiágua, e o Luiz Pedro Londero, que é o coordenador de operações da Corsã. Ele que cuida da tua água, justamente quando dá aquele problema, a torneira fica seca, é o Luiz Pedro que a gente chama. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês, tá bem? Rogério Ferraz, vou começar contigo. A que pé estamos nas tratativas da Corsã? Conta um pouco disso pra gente. Bem, boa tarde, Márcia, boa tarde aos telespectadores do Controle Geral. E só fazer uma pequena correção. No fim, a gente quando conversou sobre o Sindiágua, na verdade, eu não sou o presidente do Sindiágua. O Sindiágua é o sindicato de todo o estado do Rio Grande do Sul, que nós temos o nosso presidente, o Leandro Almeida, que por ele estaria aqui presente, mas com outras atividades também em Porto Alegre não pôde se fazer presente. Então, designou a mim que viesse aqui fazer esse debate com a sociedade de Santa Maria. Dito isso, dizer que o Sindiágua também, por que nós estamos aqui, por que a gente faz esse debate? Porque o Sindiágua, quando a gente entrou, essa direção sindical entrou em 2007 no Sindiágua, nós optamos por não ser um sindicato que simplesmente fosse ver a questão do trabalhador, simplesmente a questão corporativa. Isso a gente está vendo, a gente faz e de uma maneira até que razoável, porque fomos reeleitos aí há pouco tempo. Mas nós enfrentamos um problema desde o início da nossa chegada ao sindicato. Em 2007, no mesmo ano que nós entramos, Lula sancionava a lei do saneamento, a lei 11.445, que esse é o marco regulatório do saneamento, que ele diz mais declaradamente que o município é o poder concedente e este sim tem o poder todo sobre o saneamento, ele que delega, ele que diz como é que tem que ser as diretrizes, ele que diz o tempo que ele quer que leve para que seja aprofundado esse debate e também que seja feitas as obras necessárias no seu município. Então, como a gente começou a enfrentar alguns problemas de discussão sobre essa titularidade, sobre se o município queria ou não seguir com a Corsã, nosso sindicato, tomamos essa decisão de ir para os municípios e fazer o debate político com a sociedade, que muitas vezes o gestor Corsã não consegue fazer por conta de ser um agente público também e da própria demanda e de ter também a institucionalidade de que alguns debates a nós é permitido fazer, mas o gestor público muitas vezes não pode porque tem que manter a institucionalidade, a boa relação com o prefeito, a boa relação com os vereadores. Então, a nossa preocupação aqui em Santa Maria qual é? É, primeiro de tudo, deixar claro, no momento, nós só temos um debate a fazer na cidade, nós não temos mais outro debate a fazer, nós só temos que fazer o debate do financiamento dos 120 milhões que a Corsã foi buscar junto à Caixa Federal. Sim. Não sei por que está havendo a tentativa, talvez deliberada, de trazer o debate da renovação de contrato já para este ano. Renovação que deve ocorrer em 2016. 2016. Então, para nós, funcionários da Corsã, para nós, trabalhadores da Corsã, nós estamos muito tranquilos nesse aspecto aqui em Santa Maria. Nós não estamos preocupados com a manutenção da Corsã aqui ou não, se nós vamos discutir isso agora ou não, porque o contrato é vigente até 2016. Sim. Então, do lado do funcionário, seria esse o cenário que nós temos hoje. Nós, enquanto funcionários de uma empresa pública de saneamento, aí sim, aí nós temos a outra preocupação que é saber se Santa Maria quer investir em saneamento ou não. Porque investir em saneamento aqui, tudo bem, pode representar sim, fazendo bons investimentos, fazendo um bom trabalho, pode significar sim que os funcionários da Corsã ficarão aqui trabalhando por mais um bom tempo, ainda num novo contrato. Tudo bem, significa isso sim. Agora, para nós que somos agentes de saneamento, para nós que trabalhamos no meio ambiente, o significado é muito maior que isso. Para nós investir agora esses 120 milhões na nossa rede de esgoto, significa que o Cadena, talvez quando a gente passe ali na Rua 7, hoje se tu passar ali o cheiro já está insuportável. Significa talvez a gente acabar com isso.
significa os nossos córregos e os nossos rios, de repente, eles terem uma vida melhor para poder nos dar uma condição de vida melhor. Então, essa sim é a preocupação dos trabalhadores da Corsã aqui em Santa Maria. Agora, discussão de contrato de programas, que vai se dar em 2016, essa nós vamos fazer lá. E isso está preocupando muito a gente, porque é um simples contrato que precisa ser feito para dizer se nós queremos os 120 milhões ou não. Esses 120 milhões, eles fazem parte de um global, de praticamente R$1 bilhão, que o governo Tarso foi buscar financiado junto aos órgãos financiadores em Brasília. Nós somos aqui, Santa Maria, o único município fora da região metropolitana a estar nesse processo desse financiamento. E somos o único município que deu problema. Por que deu problema com Santa Maria? Nós estamos aguardando também o resultado dessa reunião de hoje pela manhã na prefeitura, porque ontem à tarde, para que o telespectador saiba, depois da intervenção do governador Tarso Genro junto ao prefeito do César Schirmer de Santa Maria, aconteceu uma reunião em Porto Alegre. Se me permite, eu já vou fazendo, um relato sobre isso também. Aconteceu a reunião em Porto Alegre às 17 horas, onde a gente tem conhecimento de que foi uma conversa muito proveitosa. Foi uma conversa muito proveitosa porque a Corsã mostrou para os interlocutores, mostrou para os representantes da prefeitura que não é bem assim como está se dizendo aqui na cidade, que a Corsã só tira dinheiro daqui e não investe. Nós temos hoje, e que foi mostrado para os interlocutores, para os representantes da prefeitura, que a Corsã hoje, sem esses 120 milhões, a Corsã hoje, na cidade de Santa Maria, só de verbas do PAC, a Corsã hoje tem 151 milhões de reais já em financiamento aqui em Santa Maria. Em obras aqui em Santa Maria. Nós temos grandes obras aqui que foram feitas com esse recurso de 151 milhões, algumas em andamento, outras conclusas e outras ainda por iniciar. Mas são investimentos que estão aqui na cidade para melhorar a prestação de serviço da Corsã e melhorar também a qualidade de vida do nosso povo. Rogério, o prefeito, na entrevista coletiva concedida ontem pela manhã, entre os pontos que ele falou e que ele buscava justificativa para não assinatura, ele disse que há algumas situações do contrato vigente entre a Corsã e a prefeitura que não estariam correspondendo ao esperado e que por isso seria complicado fazer um novo contrato, né, que seria esses 120 milhões, enquanto ainda há situações pendentes. Bom, nós vamos deixar uma coisa bem clara. Assim, nós funcionários, eu tenho certeza que o colega Pedro também sabe disso e ele consente, ele tem consciência disso, é que sempre vai ter o que melhorar. Nós, Corsã, a gente como funcionário sabe disso, né? O nosso diretor Kleder está aqui também com a gente, que é um funcionário que veio há poucos dias também do setor de redes, que conhece a cidade de Santa Maria muito bem, os problemas que tem. A gente reconhece isso, tem muita coisa que melhorar. Conseguiu-se cumprir tudo aquilo que se contratou? De repente não. Mas o que a Corsã está fazendo? A Corsã está tentando buscar recursos justamente para melhorar esse índice de atendimento aqui em Santa Maria. Então nós não podemos, baseado no que houve um problema na frente da minha casa, nós usarmos isso para interromper ou não querer discutir a vinda do investimento tão importante para Santa Maria. Eu acho que o saneamento de Santa Maria ele é muito maior do que esses problemas. Problemas, senhor telespectador, na frente da sua casa, problemas pontuais, isso vai ter com a Corsã, isso vai ter caso a prefeitura pegue o serviço, isso tem hoje em Uruguaiana, tem hoje em São Gabriel, onde é iniciativa privada. Então, não se iluda agora nesse afã, nesse quente da discussão, e é por isso que a gente não gostaria que viesse a discussão da renovação de contrato. Não se engane que existe no mundo hoje, no universo hoje do saneamento, hoje em dia, uma situação que tu não vai ter falta de água em nenhum dia do ano. O que pode acontecer, depois certamente o Pedro vai dizer isso, é o que acontece, por quê, quais são os motivos que às vezes demora, como a Márcia disse, para chegar a água até a sua residência. Isso tem que ser discutido numa renovação de contrato. Agora nós estamos querendo discutir e achamos que isso tem que ser a pauta do dia, os 120 milhões de reais, que é para melhorar a condição de trabalho, a condição de abastecimento e de serviço, de prestação de serviço da Corsã aqui no município de Santa Maria. Antes da gente passar para o Pedro, Rogério, uma dúvida que foi levantada ontem e que é o que as pessoas estão perguntando na rua também. A prefeitura entraria como avalista desse financiamento? Por exemplo, vamos supor, né? Imagina, vamos supor que a Corsã não consiga
cumprir com o compromisso do financiamento, a prefeitura teria que pagar esses 120 milhões? Entra como avalista, fiador? É isso? Eu não sei de onde que surgiu isso. Sinceramente, não sei. Qual é, o que acontece? Assim, a Corsã hoje já tem 151 milhões de investimentos já em Santa Maria que a Corsã vem pagando regularmente para os órgãos que financiam, os órgãos financiadores. Já vem pagando isso religiosamente. Sim. Da onde que a Corsã tira para pagar esse recurso? Da sua receita global, certo? O que a Caixa exige da Corsã em contrapartida? Que ela tenha um contrato vigente com o município, porque, teoricamente, para aquele financiamento que nós vamos pegar aqui para o nosso município, o contrato vigente da Corsã aqui com o município seria a garantia para a Caixa Federal. Sim. O que vai acontecer? A Corsã está pagando agora esses financiamentos que nós já temos, mais de 150 milhões de reais, está pagando tranquilo com a receita dela. Esse novo financiamento, o que vai acontecer? Como a Caixa Federal exigiu que tivesse esse termo agora de cooperação da prefeitura, que é esse que está sendo discutido agora, se o prefeito assina ou não, isso foi uma exigência da Caixa Federal para a Corsã, uma exigência essa que veio agora no dia 22, 23 de dezembro para a Corsã. Okay. Então aí a gente já responde um outro questionamento do prefeito, que ele dizia ontem que foi em cima da hora, que estão querendo me pressionar. Não, a Corsã vem desde 2012 buscando esse investimento junto à Caixa Federal. 2012, aliás, a Prefeitura assinou um termo de anuência, que eu tenho aqui o documento, assinou um termo de anuência dizendo, concordando com tudo que estava ali e concordando, inclusive, que a Corsã seria a operacionalizador desse financiamento. Está tudo no documento. Isso lá, quando a Corsã foi buscar esse recurso. Em 2012. 2012, certo? Então nos causa estranheza isso agora. Agora, o que o prefeito dizia de quem é que vai pagar? Quem vai pagar, o que acontece com esse agora, esse nosso contrato de 2016? Até 2016, é certo que é a Corsã que vai pagar. Sim. Por quê? Porque até 2016 nós temos a segurança que ela é a titular da prestação de serviço. O que vai acontecer em 2016? O prefeito pode, como ele já deu as 3 opções, o prefeito pode tomar para a prefeitura numa autarquia, certo? Que daí tem que indenizar a Corsã. Sim. Certo? Que hoje nós já estamos falando em algo em torno de 400 milhões de reais, o que a Corsã tem no município. E não adianta, gente, essa discussão que alguns querem colocar, mas o município já pagou a Corsã isso aí já está amortizado, isso não existe, gente. Os juízes não entendem assim. Então, numa discussão judicial, o que vai ser? Vai ser um patrimônio que a Corsã tem no município tendo que ser indenizado. Mas eu não vou indenizar. Se serve de consolo para quem pensa assim, o de São Gabriel, o Rossano, não pagou. O de Uruguaiana também não pagou. O de Novo Hamburgo, lá em 1997, também não pagou. Só que o que acontece? Quando esses prefeitos que não pagaram, já nem estiverem mais na prefeitura, você, cidadão, vai ter que pagar. Novo Hamburgo hoje, em 2014, agora está sendo obrigado a pagar para a Corsã uma dívida que pode chegar a 250 milhões de reais por conta que o prefeito da época achou que não precisava ressarcir a Corsã no seu patrimônio. Então, quem é que vai pagar esse financiamento agora? Vai ser o titular a partir de 2016. Se for a Corsã vai pagar. Se for a Revita, que já está hoje dentro da prefeitura, aqui na coleta do lixo, que privatizou a água em São Gabriel, se for a Revita, por exemplo, ela também vai ser obrigada a pagar esse financiamento. Agora, isso é uma dívida que a Corsã deixou? Não. Nós temos um plano de saneamento que o prefeito acertadamente mandou executar, porque é necessário para a Lei 11.445, que exige isso dos municípios. E nesse plano de saneamento certamente diz da universalização da rede de esgoto na cidade. O que a Corsã está propondo agora, Márcia e telespectadores? A Corsã está propondo com esse financiamento simplesmente até fazer uma coisa inédita, que é adiantar o que o plano de saneamento prevê. Certamente o plano de saneamento vai prever essa universalização lá para 2020, 2025, de repente. A Corsã, com essa verba agora, já vai adiantar essa universalização. Então não é uma dívida que vai ficar para o próximo pagar, é um financiamento de algo que já estava previsto no plano de saneamento. Então, quem for o titular a partir de 2016 vai ter sim esse financiamento para pagar. Não quero pagar, não vou pagar. Entra no ativo, Márcia, de dívida do município, porque essa dívida não vai ser da Revita, se por acaso ela ganhar a licitação. Essa dívida é da prefeitura depois, porque, rapidamente assim, as linhas de ônibus aqui em Santa Maria, as concessionárias de ônibus, é uma concessão igual à da Corsã. Se romperem o contrato,
Rompeu o contrato, nós vamos botar outras firmas de ônibus aqui em Santa Maria. Essas empresas de ônibus, quando elas terminar o contrato, elas vão pegar os seus ônibus e vão tirar de circulação. Vão sair de Santa Maria com seus ônibus. Com a Corsã deveria acontecer a mesma coisa, só que nós não podemos tirar a rede que está enterrada, nós não podemos tirar a hidráulica que está lá, nós não podemos tirar a ETE que está lá, não podemos tirar os motores que está aqui, né? Então o que você faz? Fica como uma dívida do município ressarcir a prefeitura, porque isso vai ficar com a prefeitura, esse patrimônio todo fica com a prefeitura. Se a prefeitura fizer um acerto por fora com a Revita, no caso, ela pode pagar a Corsã. Mas essa dívida ela existe porque Novo Hamburgo hoje já tem que pagar para a Corsã mais de 200 milhões de reais. Então não adianta, o atual prefeito não vai pagar? Não paga, não tem problema. Isso vai para a justiça. Mas nós, cidadãos aqui da Santa Maria, algum dia seremos chamados a pagar essa conta por alguma atitude impensada. Por isso que eu dizia, eu não quero discutir esse assunto agora. Porque no fim vai tomando conta um assunto que não é de agora, a renovação do contrato, quando nós estamos para perder, e a gente não sabe o resultado ainda da reunião de hoje de manhã na prefeitura, para perder 120 milhões de investimento, que eu acho que Santa Maria não está em condições, pelo que a gente está vivendo no momento aqui, pelo que representa o mês de janeiro para nós, pelo que nós perdemos aqui de 15 milhões da saúde, eu acho que Santa Maria não está em condições de perder 120 milhões para o nosso progresso e para a nossa melhoria da qualidade de vida. Tá certo, Rogério. Tá então a explicação dessa situação burocrática que está gerando esse momento desconfortável, vamos dizer assim, entre a Corsã e a Prefeitura. Como o próprio Rogério falou, houve uma reunião hoje de manhã, o prefeito está reanalisando a situação e nós teremos até a metade da tarde, de acordo com a assessoria de imprensa do prefeito César Schirmer, uma resposta com relação à decisão dele, se ele assina ou não. Mas eu sei que você aí de casa também tem as suas questões com a Corsã. E por isso nós fomos à rua hoje de manhã. Você vai ver agora os depoimentos, através das imagens do Celésio Júnior, de algumas pessoas que falaram a respeito da Corsã. Vocês vão ver que as opiniões se dividem e que em alguns bairros parece que a situação é um pouco mais complicada. E eu convido o Pedro Londero, que está aqui do meu lado, para assistir, porque daí a gente passa a conversar com ele para ver o que é que acontece nos bairros de Santa Maria. Mayra Terezinha Cabral Gavião. Moro no bairro Centro, na Visconde de Pelotas, 2226, né? Apartamento 201. Problema da Corsã, a gente não tem falta de água ali. Acredito que nos outros bairros mais com dificuldade financeira deve ter, mas ali no nosso bairro Centro, o abastecimento está tranquilo. Tá? Só que eu acho muito desperdício de água. Opa, né? Porque vê, assim, ó, os canos arrebentam e eles demoram para vir consertar, então fica aquele desperdício de água, né? Aí fica faltando para as outras comunidades. O meu nome é Ana Machado, eu sou morador de Camobi, na rua 8 de julho, a casa 71, aonde o nosso esgoto estava passando a céu aberto há mais ou menos uns 3 meses. A gente foi no órgão da prefeitura, que é lá na Medianeira, não lembro o nome agora. Fizemos 2 ou 3 pedidos lá, que eu tenho como é que se diz, o protocolo. Não apareceu nenhuma alma penada lá para nós ajudar. Aí a gente foi no fórum, fizemos um pedido no fórum para ver se alguém atendia, porque era céu aberto, passava dos 2 lados da rua, a gente tem criança na vizinhança, muita criança na vizinhança, e ali é um caminho aberto para hepatite e para outras doenças piores. Não vieram. O que nós fizemos? Eu fiz, me responsabilizo, mandemos tirar, pedir para uns amigos meus lá, que não veio o caso, dizer o nome, tirar, cavocar aonde estava saindo a água, a céu aberto ali, e fazer um buraco para a água sair. Em meia hora eles cavocaram lá e fizeram. Tiraram as manilhas, sei lá o que eles fizeram. Os pobrezinhos trabalharam até de noite. Mas agora a água está passando, não está passando normalmente, mas está passando. E aí eles arrumaram com zinco, assim, para passar por baixo do zinco, sabe? Para que não saia aquele fedor, porque eu não podia parar mais em casa. É só indo lá para ver o que aconteceu. Aí, o buraco tá lá, né? Esperando que a prefeitura vá botar uma manilha, porque nós não temos dinheiro para pagar. Eu paguei os meus amiguinhos para abrir o buraco. Agora não tem para pagar, para fechar o buraco.
E eu sei que eu pago imposto, eu sei meus direitos. Então eu estou esperando que como é o nome dele, não é prefeito, o lado é lá, o Tobias, que o senhor Tobias, que é o secretário da infraestrutura, ele chega até a frente da minha casa, assim como ele chegava quando ele queria voto. Que as mesmas pessoas que moram lá e as mesmas que votaram nele. Infelizmente, naquela época, né? Porque agora a gente já sabe com quem lida. Muito obrigada pela tua atenção. Tá, meu nome é Ivanesa, eu moro na Tancredo Neves e a gente está sem água desde ontem à noite. Ligamos para o 0800 que eles têm, disseram que até a meia-noite o caso estava resolvido e hoje às 5 e pouco da manhã ainda não tinha água. Resolvido não foi. João Vinícius Carvalho. Teu bairro? João Goulart. Pode falar para a Lente do Celésio aqui. Sim. O que você queria saber no caso? Como é que está o serviço de abastecimento da Corsã no bairro João Goulart? Olha, na minha rua tá boa. Tá boa. Seguinte, a gente não tem tido falta d'água, né? Tá, não posso me queixar. Na minha rua tá muito boa. E quando falta água, demora muito para reabastecer? Também não demora. Não demora, Não demora. Ali no bairro João Goulart, eu acredito que estamos todos tranquilos. A água está muito boa, tinha água em casa, tinha cacanado, mas minha rua quebrou um cano, aqui só um cano da Corsã, a Corsã não foi na minha casa. Qual é a rua que mora? Pé Machado. Tá aí então, né? A palavra das pessoas ali, como é uma característica da TV Santa Maria, também o depoimento vem na íntegra. Foi citado o nome do secretário Tobias Calil, está aberto o espaço 3028-3045, caso ele queira se manifestar. Né? Dentro da linha editorial da TV Santa Maria, a gente coloca a palavra do povo dentro do direito de reivindicar, o direito de expressão, mas está aberto também ao secretário Tobias Calil, já que o nome dele foi citado na matéria. Pedro Londero, tá aí a reclamação então, né? Demora no conserto do cano rompido, desperdício de água, o esgoto de Camobi, a falta de água na Tancredo Neves. Aos telespectadores do Controle Geral, nossa boa tarde. Até assim, o meu intuito aqui é esclarecer a população, que tem razão, a senhora da Visconde de Pelotas ali, sobre a demora do atendimento. É que o sistema hidráulico é diferente do sistema elétrico. Deu um problema técnico na energia elétrica, logo que é consertado, solucionado, ela retorna imediatamente. O sistema hidráulico, nós temos que, para ter uma imagem assim, é água, aquela massa líquida em grande velocidade dentro de grandes tubos, que por exemplo a Tancredo Neves, que é o caso de ontem. Até eu vou citar, já vou responder para a senhora da Tancredo Neves. Realmente, o que aconteceu que faltou água na Tancredo Neves? Ontem, ao final do expediente, 18 horas, até a imprensa colabora muito conosco, os próprios cidadãos que nos ligam quando vê um vazamento e se queixam da demora. Nós temos um sistema na coordenadoria, que é o CCO, Centro de Controle Operacional. Nós estamos monitorando todo o nosso sistema. Então, o sistema hidráulico é controlado através de válvulas reguladoras de pressão. Por quê? É como o nosso corpo, né? Tem muita gente com problema de pressão alta, que é perigoso, que provoca os AVCs. As nossas tubulações é semelhante ao sistema sanguíneo. Então, nós temos que cuidar muito delas e também das pressões. Então, o que acontece? Onde rompeu um distribuidor para Camobi, para Tancredo Neves, para esses bairros grandes, são tubulações de grande diâmetro, 300 milímetros, 500 milímetros. Então, líquido, água em grande velocidade, se nós fecharmos imediatamente a válvula, aí vai dar tipo, a gente chama o golpe de arite, um transiente hidráulico, é como uma pancada, e a tubulação, as paredes não comportarão e explodirão, então o estrago vai ser maior. Então o nosso sistema, ou o nosso cidadão nos avisa, detectamos, começam as manobras de fechamento, às vezes leva 1 hora para fechar o sistema ou mais, depende do diâmetro. Então esse sistema é lento e é óbvio, concordo, é um desperdício, mas a gente não tem o que fazer. Aquela água está indo fora, inclusive tem casos que nós temos que abrir hidrantes para aliviar a pressão, para depois fechar a água e fazer o conserto. O caso da Tancredo Neves ontem, rompeu às 18 horas, detectamos, fomos para lá, só que atingiu uma linha de energia elétrica, estava energizado. Comunicamos a S-Sul em torno de 19 horas,
O atendimento da SSU até desligar a energia levou em torno de 4 a 5 horas. Foi lá por volta das 23 horas, 24 horas, que era o tempo que nós faríamos o nosso conserto. Então o nosso serviço iniciou a partir da meia-noite. Terminamos às 4 horas da manhã. Novamente, a população não foi atendida porque tem as desfazer as manobras. Também não podemos abrir as válvulas imediatamente, que vai causar o mesmo dano. Então são manobras lentas, acredito que agora no meio da manhã já foi normalizado. Quanto a Camobi, a senhora de Camobi, existe uma grande confusão que a população faz. Eu ouço muito na imprensa, vejo e ouço, esgoto a céu aberto. Então as pessoas associam, nem tudo que é água e nem tudo que é esgoto é Corsã. Né? Tem águas e águas. Tem muitos prédios aqui no centro que tem garagens no subsolo e tem infiltrações. O que eles fazem de manhã? Essa água que infiltrou do solo, tem o sistema de bombeamento e joga para a rua. Aí chegam lá, comunicação da Corsã, que é vazamento de água. Então não é, a gente faz os testes, faz a pesquisa e não é. Então tem essa confusão. Esgoto. O nosso esgoto é sistema fechado. Então, esgoto a céu aberto. Quando falou isso aí, já a gente tem certeza que não é nosso. O caso da senhora de Camobi, não existe rede de esgoto operada pela Corsã atualmente. Estamos iniciando as obras. É uma demanda de anos, mas felizmente está iniciando. Então a senhora mesmo, pela que ela falou aí, problema pode ser esgoto pluvial ou esgoto mesmo, que o pessoal, quando não é atendido pelo esgoto operado pela companhia, tem toda uma legislação que tem que usar fossa e filtro. Tá? Então as pessoas às vezes não obedecem à legislação e esgoto é com a Corsã. Então esse caso aí não é esgoto. Então, o nosso sistema é fechado, só entra esgoto e baixa velocidade. O que as pessoas fazem também? Às vezes o seu esgoto, às vezes a água do pátio, eles ligam no nosso sistema cloacal, nossas tubulações de esgoto. O que acontece? Quando vem essas grandes enxurradas, o nosso sistema de esgoto, as tubulações não são projetadas para calcular uma vazão X. Sim. Em função daquele número de habitantes, daquela carga que vai ser despejada naquela tubulação. Quando larga uma carga extra de água, para a qual a nossa tubulação, nosso sistema não foi dimensionado, causa essas explosões aí que levantam tampas de esgoto. Dias de chuva, né? Dias de chuva. E a Corsã é a culpada, que não é bem. Então a gente pede até a colaboração da população em fazer o sistema seguir um projeto, seguir as orientações que existe legislação para isso. Os próprios engenheiros sabem no projetar. Só que a população às vezes não obedece. Eu não sei se tem mais alguma dúvida. Nós recebemos por e-mail também aqui a participação do telespectadora. Dona Lúcia Silva, tem 47 anos, mora no bairro Itararé. A pergunta dela é assim, ó, depois que falta água, ela volta escura, suja. Por quê? E ainda, depois da sujeira, ela fica branca de cloro, parece que está fervendo. Por que isso acontece? Perfeito. É que no momento que você vai fazer o conserto, faz o fechamento, a tubulação ficou sem água. Quando retorna a água, ela volta assim como se fosse, ela vem fazendo uma limpeza. Existem incrustações nas tubulações e quando volta a água novamente vai levar essa sujeira. Nós fazemos os expurgos. Então sempre que se volta, se faz o conserto, se faz o expurgo. Então aquela primeira água, vamos falar de desperdício também, mas é necessário jogar fora para fazer a limpeza. Às vezes escapa um pouco. Tá? E esse caso do branco, não é o cloro. Esse branco aí é devido à velocidade da água. Até a gente pode fazer o teste. Coloca num copo e dali um pouquinho ele vem, sobe e some. Aquilo ali é devido à velocidade da água, fez tipo, é uma espuma. É um ar. O ar faz ela borbulha, então não é cloro. Por isso que dá essa sensação de que a água está fervendo. Exatamente. Tá, o cloro vai ser detectado pelo gosto ou pelo cheiro. Mas aquele branco aí não é cloro. Ele só se manifesta através de um reativo na água, tu não enxerga ele. Exatamente, o cloro para detectar só através de um reativo. Um reativo. Ou no caso, sentindo o cheiro dele. O cheiro do cloro, que é inconfundível também, né? O nosso tempo já está avançando, mas tem a participação da dona Vera Trindade, que tem 38 anos, mora em Camobi. Ela disse que o atendimento do 0800, que tem na continha da água lá, né? É um pouco demorado, não dá muita segurança para o usuário. Então ela pergunta assim, Santa Maria não tem como ter um atendimento direto aqui, um plantão 24 horas?
Inclusive tem o 0800, não sei se o telespectador já entrou em contato com a ES Sul também, o sistema é centralizado, existem dificuldades. Nós também temos um sistema que não funciona bem no caso do telefone fixo, então até eu divulgo para a comunidade o nosso celular 99 26 96 53. 99269653. É plantão? Plantão, então eu explico ao nosso telespectador que nós trabalhamos 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, dia santos, e assim, ó, eu me coloco do outro lado também, sem energia elétrica até a gente passa, sem iluminação. Agora a água a gente entende do problema. E os telespectadores, os cidadãos podem ter certeza que nós estamos sempre presentes, tentando fazer sempre o melhor. Tá? O atendimento é o mais rápido possível. Tá? Às vezes, é claro, a gente tem que fazer uma prioridade, dependendo do caso, mas é imediato. Tá? E peço que compreenda essa situação. Não é desperdício e a demora, às vezes, em função de manobras. Das manobras. Exatamente. Vou repetir o número então do plantão da Corsan. Anote. Santa Maria. Corsan Santa Maria. 99 26 96 53. 99 26 96 53. Eu vou agradecendo então a participação do Rogério Ferraz, que veio aqui representando o Sindiágua, e do Pedro Londero,